Fala, prevencionista, tudo bem? Prevencionista, a NR22, que é a norma que fala da mineração, saúde e segurança na mineração, foi atualizada. E eu quero aqui passar aqui as primeiras impressões, o que mais me chamou a atenção. Não vou me aprofundar na norma, mas aquilo que mais me chamou a atenção, eu quero conversar aqui com você neste vídeo, beleza? Então vamos lá. Vamos para a NR22 e ver o que ela está trazendo de novidade para a gente. Então tá ela aí na tela, NR22, e quando você entra lá no site do Ministério do Trabalho, você já pode ver, ó, que tem aqui duas versões, né? A versão atual dela e a versão que entra em vigor já no dia 28 de maio. Então ela vai entrar em vigor rapidinho, rapidinho. Então aqui a gente já está dentro da norma, você vê aqui, né, tradicionalmente, né, as atualizações da norma estão todas aí, né, o que aconteceu ao longo dos anos aí de atualização da norma. E vendo aqui, né, o corpo da norma, a gente vê algumas coisas interessantes, como por exemplo, né, se você digitar nela aqui, que é o que não tinha antes, legalmente habilitado, olha só que coisa, hein, prevencionista? Nós temos nessa norma 36 vezes a palavra legalmente habilitado. É uma tendência, né, que veio lá com a NR18 e que está se confirmando nas outras normas, né? A comissão tripartite aí se esforçando para sempre colocar, né, os profissionais legalmente habilitados com ênfase, né? O que quem é o legalmente habilitado na área de saúde e segurança? O engenheiro de segurança do trabalho é o legalmente habilitado, né? Porque ele tem formação específica na área de segurança e tem registro no conselho de classe. Então é o legalmente habilitado. Olha só, 36 vezes aparece esse termo, ó, legalmente habilitado. Então essa é uma coisa que me chama muita atenção nessas novas NRs. Outra coisa interessante é que finalmente, olha quem a gente tem aqui, a sigla, hein? GRO, que a gente desde o início usa essa sigla, né? Quando a gente vai falar do gerenciamento de risco ocupacional, mas ela não vinha, do ponto de vista normativo, constando nas normas. E aqui, pelo menos, se você, prevencionista, já tiver visto essa sigla dentro de outra NR, escreve aí abaixo, porque eu não vi até agora. É a primeira vez que eu vejo a sigla GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, constando em uma norma regulamentadora. E já traz para a gente, né, uma coisa muito boa, né, as normas estando verdadeiramente integradas umas às outras. Então, o GRO que surgiu lá na NR1 já vai se expandindo, né? A NR18 já cita o gerenciamento de risco ocupacional, né? A 31 cita também, agora a 22, então ele vai se espalhando aí, isso é muito legal. Aquela questão do direito e dever dos trabalhadores está aqui também, né? Está aqui também na NR22. Outra coisa também que me chamou a atenção, e aqui eu vou, como eu falei, eu vou só pegar alguns pontos específicos, tá? Se você for lá no 22.4.1.1, tem um ponto interessante lá. 22.4.1. O PGR deve ser elaborado preferencialmente por equipe multidisciplinar e implementado sobre a responsabilidade da organização. Muito interessante, né? A norma falando elaboração por equipe multidisciplinar. Essa também é uma novidade para mim. Eu nunca tinha visto uma NR falar que um programa devesse ser elaborado por equipe multidisciplinar, porque ele sempre coloca lá uma descrição mais genérica, digamos assim, né? Que o programa deve ser elaborado a critério do empregador, por profissionais a critério do empregador. Então é sempre uma coisa mais genérica. E agora você tem aqui ele falando, olha, preferencialmente por equipe multidisciplinar. E aqui também não excluiu ninguém, né? Engenheiros, técnico de segurança, tecnólogo de segurança, médico do trabalho,
todos, em tese, né, podem participar da elaboração do PGR. Em tese, por quê, Nestor? Em tese, porque, lógico, né, você vai participar da elaboração do PGR, é preciso que o profissional que for participar dessa elaboração tenha conhecimento no assunto, porque senão não dá, né? O PGR, além do previsto na NR1, deve contemplar os perigos e suas respectivas medidas de prevenção previstas nessa norma, ou seja, nós estamos falando aqui de um PGR ampliadão. Então, cumpra-se o que está na NR1, para cá também, isso é ótimo. De novo, as normas interligadas, mas aqui se pretende ir além do que está na NR1. Outra coisa bem interessante que eu encontrei aqui, que é mais uma coisa que eu também não tinha visto ainda, são as normas regulamentadoras citando a Fundacentro. Olha que coisa interessante. Então ela está citando aqui, ó, o processo de identificação dos perigos e avaliação dos riscos ocupacionais previsto no item 1.5.4 da NR1 deve considerar, onde aplicável, os seguintes aspectos. E aí ele vem com as questões específicas, né, dos ambientes de mineração, principalmente ali de espaço confinado, e aí ele vem trazendo aqui proteção respiratória, devendo adotar o programa de proteção respiratória da Fundacentro e suas alterações ou outro programa equivalente. Olha que legal, hein? E a proteção auditiva, devendo adotar o guia de diretrizes e parâmetros mínimos para a elaboração e a gestão do programa de conservação auditiva, PCA, da Fundacentro e suas alterações ou outro programa equivalente. Então, quer dizer, vai fazer proteção respiratória. Para fazer essa proteção respiratória, pode usar o PPP da Fundacentro ou outro programa equivalente. Para fazer o PCA, usar o PCA no estilo lá da Fundacentro ou outro programa equivalente. Muito interessante isso, faz muito sentido e eu acho que ninguém nega isso, né? Essa integração das NHOs da Fundacentro com as normas regulamentadoras é muito interessante, muito benéfica. O que me preocupa é que, ao longo do tempo, a gente vê que a Fundacentro ela vai sendo sucateada, vai sendo deixada de lado, até por culpa nossa mesmo, prevencionista, né? Eu sempre digo para o prevencionista, qual foi a última vez que você foi à Fundacentro? Né? Aí, normalmente, vem aquele silêncio, porque as pessoas não vão à Fundacentro, não compram coisas da Fundacentro, livros e tudo mais, então a entidade acaba sendo deixada de escanteio. Eu acho que se a gente fosse até as Fundacentro, passasse um tempo lá lendo, pesquisando, o pessoal ia falar, poxa, isso aqui é importante, então vamos manter. Então, é muito bacana essa ligação com a Fundacentro, mas me preocupa porque me parece que ela é uma instituição decadente, tá? Não tecnicamente, por favor, gente, mas do ponto de vista financeiro, porque como a galera de segurança não liga para a Fundacentro, ela acaba sendo deixada de lado, é o que eu estou vendo. Outra coisa também bem interessante que eu encontrei aqui nesse texto da norma é o PGR da organização contratante deve incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas ou referenciar o programa das contratadas. Isso aqui a gente já viu na NR18, tá? Não é novidade, mas é novidade aqui. E é uma coisa bem complicada, né? Você colocar no seu programa as medidas de prevenção para as empresas contratadas. Não estou falando que é ruim, estou falando que é contratado do ponto de vista de fazer, né? De que cada contratada que for ter lá o seu inventário de risco, o seu plano de ação, você ter que incluir, né, no seu programa, é meio difícil de fazer, principalmente se você tiver várias contratadas trabalhando naquele estabelecimento. Mas é uma medida, do ponto de vista de segurança, sem dúvida, muito interessante. Outra coisa interessante, ó, quando as atividades realizadas pela contratante e contratadas forem executadas de forma simultânea, a contratante deve coordenar a implementação das medidas de prevenção previstas nessa NR. Então, a contratante
tendo responsabilidade sobre a contratada. Outro item que a gente já viu lá, inclusive na NR18, que se repete aqui, é as organizações contratadas devem fornecer à contratante o inventário de riscos ocupacionais específico das suas atividades desenvolvidas nas áreas em que prestarão o serviço. Isso é muito bom, isso é muito válido. Então, toda empresa contratada vai fornecer ao contratante o inventário de risco específico das suas atividades, né, em relação às áreas em que elas prestarão o serviço. Assim, o contratante não poderá alegar que não sabia dos riscos, né, das suas contratadas, das suas terceiras, e poderá pensar em estratégias de segurança em conjunto para garantir a segurança dos terceiros, caso, lógico, seja necessário. Olha que interessante aqui também o 22.4.3, a organização, além do previsto no item 1.5.7, deve constar no PGR os procedimentos de saúde e segurança previstos nessa NR e manter o estabelecimento, inventário de risco elaborado pelas contratadas, quando aplicável, plano de trânsito e plano de carga. Então, o PGR da mineração, ele vai ter algumas particularidades, né? Então, além do inventário de risco e plano de ação, que está previsto na NR1, ter também nesse PGR, quando aplicável, plano de trânsito, ou seja, quando tiver trânsito, e plano de carga, lógico, quando nesse ambiente tiver cargas também. Então, será um PGR diferente. Inclusive, se a gente for ver, né, prevencionista, a título de curiosidade, o termo Programa de Gerenciamento de Risco, ele apareceu primeiro na NR22, ó, há muito tempo atrás. No tempo que a NR9 ainda trabalhava com o PPRA, né? Então, finalmente a gente está vendo o PGR da mineração ser atualizado aqui. Outro item interessante é o seguinte, as organizações que desenvolvam atividade de manuseio, manipulação, armazenamento e transporte de líquidos inflamáveis ou combustíveis no subsolo devem contemplar no PGR, além dos requisitos previstos nessa norma, o inventário e características dos inflamáveis ou líquidos inflamáveis, perigos específicos relativos aos locais e às atividades com inflamável e ou líquidos combustíveis, os procedimentos e planos de prevenção de acidentes com inflamáveis e líquidos combustíveis, as medidas para situação de emergência. Eu confesso aqui que eu estava gostando bem até agora, mas nesse ponto aqui já tem um pouquinho de controvérsia, porque o PGR é um programa para gerenciamento de risco. Ele não é um programa para medidas de emergência. Para isso, né, você tem o plano de atendimento à emergência, que inclusive é citado nessa norma também. Então, para que eu vou ter um plano de atendimento à emergência e eu vou contemplar situações, medidas para situações de emergência também no PGR? Então, para não dizer que eu gostei de tudo até agora, esse ponto aqui não faz sentido. Se já existe o plano de emergência fora do PGR, para que citar ele dentro? Outra questão interessante é a atenção que a norma dá para as vias de trânsito, né, em minas de céu aberto, porque a gente sabe que em ambiente de mineração, normalmente acontece muito acidente no trânsito, né? São caminhões pesados, máquinas pesadas transitando de um lugar para outro e às vezes pessoas também transitando de um lugar para outro, então você tem aquela disputa entre ser humano e máquina. A nova NR22 ela busca trabalhar bastante essa questão, então tem vários pontos delas onde ela fala sobre as vias de trânsito, sobre saúde e segurança, né, no trânsito. É muito interessante, né? Como por exemplo aqui nesse item, o 22.7.6. Outro ponto interessante aqui da norma é a gente ver que ela traz requisitos de segurança para que a empresa faça ali um relatório de inspeção de segurança regular da barragem e declaração de condição de estabilidade. Interessante, né? Porque principalmente depois de tragédias como de Brumadinho, você vê que a própria norma agora já se importa com isso também, com essa declaração, né, de condição de estabilidade de barragem. Olha que interessante isso aí também, prevencionista. Iluminação, né, nos locais de trabalho, inclusive em subsolo. Agora, a NR22 fala em lux, né, você manter o ambiente iluminado, inclusive nos ambientes de
subsolo. Como a gente já tinha citado, aqui na NR22 também tem o plano de atendimento à emergência, que traz aqui tudo que deve conter nele, né, para que em caso de emergência a mina consiga ser evacuada com segurança, com as pessoas se mantendo em segurança. Inclusive traz aqui também vários elementos, né, que estão externos à empresa, como articulação da organização com órgãos de defesa civil, né, para que, de novo, tragédias como aquela lá de Brumadinho e outras, né, sejam evitadas. Por fim, a gente chega aqui na CIPA-MIN. Por fim, por quê, Nestor? Não, porque, como eu falei para vocês, só passei em alguns pontos da norma. A norma agora está com 63 páginas, isso mesmo, 63 páginas, é muito grande, não dá tempo de passar a norma toda, mas eu passei aqui os pontos principais e aí você chega agora na CIPA-MIN, que também, né, tem aquela questãozinha do assédio, e como a gente já falou, a questão do assédio na CIPA é apenas para que a CIPA ou o CIPA-MIN ajude a divulgar as campanhas de assédio, não é para a CIPA ou CIPA-MIN lidar diretamente com questão de assédio não, que fique claro isso. E você, prevencionista, o que achou dessa norma? Gostou? Não gostou? O que você achou do nosso review da norma? Comente alguma coisa aí abaixo, nem que seja a cidade onde você está assistindo a gente. De onde você está assistindo a gente, meu filho? Escreve aí, estou em Mato Grosso, estou em Goiás. Escreve aí ou comente alguma coisa relacionada ao vídeo. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou-se!